O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus voltou a falar em parábolas aos sumos sacerdotes e aos anciãos do povo, dizendo: O reino dos céus é como a história do rei que preparou a festa de casamento do seu filho. E mandou os seus empregados para chamar os convidados para a festa, mas estes não quiseram ir. O rei mandou outros empregados, dizendo: Dizei aos convidados: já preparei o banquete, os bois e os animais cevados já foram abatidos, e tudo está pronto. Venham para a festa. Mas os convidados não deram a menor atenção. Um foi para o seu campo, outro para os seus negócios. Outros agarraram os empregados, bateram neles e os mataram. O rei ficou indignado e mandou suas tropas para matar aqueles assassinos e incendiar a cidade deles. Em seguida, o rei disse aos empregados: a festa de casamento está pronta, mas os convidados não foram dignos dela. Portanto, ide até as encruzilhadas dos caminhos e convidai para a festa todos os que os encontrardes. Então os empregados saíram pelos caminhos e reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala da festa ficou cheia de convidados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos, ao falar em parábolas, Jesus ele traz as grandes lições, porque o público que escutava Jesus não era o público daqueles que tinham formação, que sabiam ler, que sabiam escrever, que entendiam das leis. O público de Jesus era das pessoas humildes e simples, os iletrados. E ao utilizar-se de parábolas, nosso Senhor pedagogicamente fazia com que eles compreendessem a sua mensagem. A mensagem do Evangelho de hoje: aqueles que rejeitaram os convites eram os grandes, os considerados sábios, doutores, letrados, os donos da verdade, que não tinham espaço em sua mente, em seu coração, para ouvir nosso Senhor. E o banquete é uma alegoria, uma metáfora ou uma própria parábola de como será na casa do Pai, o banquete eterno e definitivo, onde, como ouvimos na primeira leitura, será um banquete de ricas iguarias com mais precioso vinho, onde não haverá mais a dor, o sofrimento, nem a morte. Mas a quem será reservado? Aqueles de coração abertos, aqueles de coração puro, estarão no banquete eterno, no céu, na casa do Pai. O arrogante, o prepotente, o malicioso, o maldoso, o ganancioso, o egoísta, ele não tem espaço em seu coração para Deus. Ele fez suas escolhas pessoais, movido pela sua própria vaidade, pelo seu próprio orgulho e egoísmo.
Talvez acreditemos muito naquilo que se fala. Não, no final todo mundo vai para o céu. Deus é misericordioso, Deus é bom, Deus é Pai. Sim, Jesus revelou a face e misericórdia do Pai. Jesus revelou o coração bondoso de Deus. Mas não esqueçam que Jesus revelou o coração justo do Pai. Se o convidado não quer ir, vamos pegar outros. Deixe esse convidado. Se aqueles que conhecem a palavra de Deus, se aqueles que conhecem os mandamentos de Deus, não estão abertos para serem participantes do banquete do Senhor, eles ficarão de fora do banquete. Eles não herdarão a vida eterna na casa do Pai. Esse relativismo de que Deus é bondoso e misericordioso e que no final todo mundo vai se salvar, tem afastado muitas pessoas da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Muitos dizem ser seguidores de nosso Senhor Jesus Cristo. Muitos pregam, até montam suas comunidades, suas igrejas individuais, dizendo que eles pregam a palavra de Deus. Mas no dia do julgamento, muitos vão chegar e o Senhor dirá: afastai-vos de mim, malditos do meu Pai, porque apenas praticastes o mal. E aí eles vão gritar: mas Senhor, nós pregamos em teu nome, nós falamos em teu nome. Satanás fala em nome de nosso Salvador. Satanás teme porque nosso Senhor não cedeu às suas investidas em todas as suas tentações e provações. Afastai-vos de mim, malditos do meu Pai, porque praticastes o mal. Nosso Senhor foi muito claro que o banquete dele, Ele é o alimento. Quem comer a minha carne, quem beber o meu sangue, terá vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Quantos se afastaram da Eucaristia? Quantos perderam a noção do verdadeiro ensinamento de nosso Senhor Jesus Cristo? Transformaram o pensamento da Santa Missa com a Eucaristia como se fosse um culto protestante, como se fosse um encontro de oração, como se fosse a reza de um terço, como se fosse um grupinho de novena que se reúne para rezar. Tudo isso é maravilhoso, é importante, mas esqueceram do essencial, que é o Cristo Jesus que se entrega no Santíssimo Altar, à mesa do banquete, para ser de fato o nosso alimento, o alimento da vida eterna. Porque nós vivemos tão insaciados? Por que vivemos tão apreensivos, preocupados? Por que vivemos tão tristes, desesperançados na vida? Porque nós perdemos o foco, perdemos a centralidade do Evangelho, perdemos a centralidade da nossa fé. E à medida que vamos nos afastando do altar do Senhor, e deixamos de confiar que o que acontece no altar é verdadeiramente o mistério profundo da fé, onde o pão se transforma no corpo do Senhor e o vinho se transforma no seu sangue, e eu não mais participo desse banquete, o meu coração vai se esvaziando. E aí muitos se perguntam: por que as coisas na minha vida não dão certo? Por que tudo o que eu peço para Deus não acontece? A pergunta deveria ser outra:
Será que eu estou servindo ao Senhor ou estou servindo a mim mesmo? Servindo aos meus caprichos, às minhas vaidades, ao meu orgulho, querendo ser mais do que o outro, tentando aparecer mais do que o outro. Queremos um dia sim estar no banquete da casa do Pai, mas para estar no banquete da casa do Pai, nós temos que estar aqui nesse banquete, no altar do Senhor. Aqui a mais fina iguaria nos é servida, o próprio corpo, o próprio sangue de nosso Salvador e Redentor Jesus Cristo, que substituiu o Cordeiro, e Ele derramou seu sangue na cruz para ser a vítima pela expiação do pecado da humanidade e pela nossa salvação eterna. Às vezes eu perco o costume de vir à missa, eu perco o sentido profundo da missa, e eu sempre arrumo uma desculpa para não vir à igreja. E aí nós reclamamos, quando nossos filhos pegam um caminho diferente, quando nossos filhos não querem saber de Deus, não querem saber da igreja, e se dizem até desde criança que não acreditam em Deus, que são ateus, porque nós falhamos em mostrar a eles que o mais importante não é a catequese, o mais importante é estar dominicalmente o dia do Senhor diante do seu altar, para de joelhos dobrados adorar o Senhor e pedir a Ele que nos torne dignos de recebê-lo em nosso coração como alimento da nossa vida eterna. Cabe a cada um, a cada irmão, a cada irmã, olhar para a cruz do Senhor e dizer: Senhor, foi por mim que morrestes na cruz. Senhor, que de hoje em diante eu possa ser uma nova pessoa, que de hoje em diante todas aquelas desculpas que eu uso para não estar diante de Ti, no Teu altar, no altar da Tua cruz, que eu deixe para lá e volte para Ti, volte meu coração para Ti, porque eu não quero colocar a minha alma em risco, eu não quero me perder para a salvação eterna, mas eu quero estar contigo eternamente na casa do Pai. E se aqui estou para realizar uma missão, que eu realize essa missão realizando conforme a vossa santa vontade, e não a minha vontade. Que nosso Senhor Jesus Cristo, que nos infundiu desde o dia do batismo o Santo Espírito, sempre renove em nós essa força, essa coragem. Tem vezes que a gente desanima, sim. A gente sabe, o sacerdote também é fraco, desanima muitas vezes. Você desanima diante dos problemas que enfrenta na sua vida pessoal, na sua vida familiar, na sua vida financeira. Mas o desânimo não deve ser maior do que o ânimo do Espírito Santo que Deus nos deu, que nos diz: levanta e siga, eu estou contigo todos os dias até o fim da tua missão. Quando Deus entra em nossa vida e toma conta dela, quando nós deixamos Deus entrar na nossa vida e tomar conta da nossa vida e da nossa casa, tudo muda, tudo se transforma. Essa decisão é tua, essa decisão é minha. A decisão daqueles convidados de não ir na festa de casamento foi deles. A decisão daqueles mendigos catados às margens da rua para ir ao banquete foi uma decisão deles. Uns não aceitaram participar do banquete do Senhor, outros precisavam participar do banquete do Senhor para saciar a sua fome.
Nós precisamos saciar a nossa fome do próprio Senhor, que é o caminho, a verdade, a vida. É aquele que nos alimenta e nos sustenta e nos carrega pela mão ou mesmo no colo quando estamos fragilizados e perdidos diante das dificuldades, da dor, da tristeza e do sofrimento. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.